Tá gravando já? Agora sim. Agora sim. Tem que fazer o bônus. Tem que agradecer ao menino lá, né, que mandou a mensagem. É verdade. Se você nos ouvir aqui Bem de lembrado, novo, cara. repita, Juan Cabelo de Boneca. Se você ouvir de novo esse podcast aqui. Vai virar Ai, bagunça. não vai não, cara. Esse é o Deixa eu dar código os Morse. créditos aqui, peraí, só um pouquinho. Isso. Deixa eu pegar o nome do Cite os menino. nomes. Um abraço pro André Álvaro, então. Se ele vai ter paciência de acompanhar outro podcast pelo YouTube, parabéns, ó. Parabéns. Não, Mas, ele é uma lenda, cara. Ele é uma lenda. Esse cara é uma lenda. cara, Realmente. mais uma vez, a gente já começa a cogitar um patrocínio aí, mas segue ali. Exatamente. Essa é só evolução, né, na verdade. Mas esse André Álvaro aqui é parceiraço. Obrigado mesmo pelo feedback aí, principalmente pro Juan, da Juan que tem que agradecer, porque, Eu tô enfim, cabelo de lisonjeado. boneca é o Juan. E quem Eu tô... sabe, né, Isso. mais algum no finalzinho do podcast, a gente faz mais algum negócio assim, né? É. Algum código Morse. Aguardem o Aguarde. pós-créditos. Mas agora vamos começar, então, oficialmente esse podcast. Aqui, ó, no... Olá, você que nos ouve. Está começando o Torre e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 82. Eu sou o Jonathan Momba, estudante não mais de jornalismo, já formado agora. Não sei por Estudante da quê. vida, né? Estudante da vida, exatamente. Eu ia dizer, estudante da vida. Aprendente. Um aprendente. Eterno aprendiz na Exato. A vida. beleza de ser um eterno aprendiz, já diria. Que coisa Já diria maravilhosa. quem? Não sei quem canta originalmente essa música. Poesia acústica. Deve ser. Eu chutaria isso aí. Não, acho que não, cara. Vai ser, sei lá, Xande de Pilares. Não, Deve mentira. ser. Foi um chute. Que Não, absurdo. pesquisa aí quem que é. Tô vendo. Não pesquise nunca Enquanto isso, Fournier. eu vou continuar então aqui a apresentação, né? E junto comigo, para mais um podcast, está ele, Jonas Faria. Tudo bem, meu amigo? Como vai vossa pessoa? Ah, cara, vou muito bem. Não, eu vou muito bem mesmo, assim. Obrigado por todo o carinho, pela companhia, né? Sempre maravilhosa. E também uma saudação toda especial a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, a vocês que estão nos acompanhando também em vídeo no YouTube. Realmente é muito especial toda semana vir aqui gravar mais um podcast, fazer mais um episódio para vocês, porque é uma coisa que tem me completado cada dia mais, né? Para continuar naquela questão emotiva do podcast da NBA que a gente gravou na noite de ontem, eu vou trazer um pouquinho também de emoção profunda para esse episódio. Isso é lindo, É cara. maravilhoso. Mas agora, completando então nosso trio, nossa tríade, Juan Grins, tudo bem? Nos diga o que você encontrou. Tudo bem, Jonathan. Espero que quem nos acompanhe esteja bem também, com saúde, em paz, usando máscara se não estiver em casa e também mantendo o distanciamento social, que é sempre muito importante. De quem é a música, né? O nome da música eu não sabia, cara. Vocês sabiam qual é o nome dessa música? Não fazia ideia, cara. Não sei nem o que vocês estão falando. Tô zoando. O nome da música é O Que É O Que É. Ah, é? E é Nunca composta imaginei. e foi composta pelo Gonzaguinha. Misterioso, Mas cara. quem é Olha que lá. canta assim? Acho que a versão mais famosa é. Acho que Cara, é um pagode, assim, um samba, né? Pelo menos eu cara, conheço música assim. tem, olha, tem muita gente que cantou essa música, velho. É. Acho que a Beth Carvalho talvez seja a versão mais famosa. Tem ali eu lembro do Péricles cantando. Periclão. Sei lá, acho que é por aí, alguém desse naipe. Realmente, eu achava que fosse até originalmente um samba a música. Mas pelo jeito, se é do Gonzaguinha, deve ser mais um forró, alguma coisa assim. Olha só, cara. Tanto de cultura que a gente tem nesse podcast. Perfeito. É, Perfeito. a pessoa chega que não sabe mais sobre NBA, sobre NFL, e Não, vai dormir com a cabeça aqui, ó, explodindo sobre várias outras coisas. Um dia a gente fala sobre música, no outro eu não lembro o que a gente falou no último, mas eu sei que foi uma viagem aleatória A gente também. falou sobre John Mayer também, coisa maravilhosa, né? Isso, e as Isso. ex-namoradas dele, que Isso. acrescentam muito também no quesito cultura. Mas agora, aproveitando então, qual que é a ideia deste episódio aqui do Toquiteco? Eu vos falo, a ideia do Tuquiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano
da terra do Pato Donald, senhoras e senhores. A gente já falou do Tio Patinhas há muito tempo atrás, mas hoje em especial ao Pato Donald. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida do Pato Donald, confere lá no episódio da NBA, que eu já falei um pouquinho. Aqui eu vou dar informação diferente. Existe uma divergência do aniversário dele lá. Eu tinha dito que foi em 1931 a primeira aparição dele, mas outras fontes dizem que em 1934, né, 86 anos, aí então nosso querido Pato Donald, a origem dele consta como Patópolis, né, que coisa maravilhosa. E as características dele, azarado, mal-humorado e medroso. Então, né, se talvez você tenha alguma dessas Excelente características, descrição. é isso, Não né? Se tiver alguma poupar dessas elogios. características, assim, ó, se você tiver alguma dessas características, fique tranquilo, você não está sozinho, né? Exatamente. Então, se é azarado, mal-humorado, medroso, fica bem tranquilo. E aqui, né, os principais membros da família, Margarida, namorada, né, grande Margarida também, daqui a pouco merece um destaque só para ela no Com próximo certeza. podcast, né? O Patoso, que é o pai dele, a Hortência Mac Patinhas, a mãe, e Dumbela Pato, a irmã e mãe dos seus 3 sobrinhos, que, aliás, esses 3 sobrinhos eu falei lá no episódio da NBA. Enfim, ele tem uma infinidade de familiares, mas eu não vou ficar indo até a terceira geração, né? Então fica por aí, amigo do Mickey Mouse, uma história extremamente interessante. O nosso carinho e solidariedade ao Pato Donald. É muita pataquada, cara. É isso, é muito patacão. Nossa. Que coisa absurda. Agora, continuando nosso podcast, que é sério, por mais que não pareça um assunto sério, Juan, quais que são os destaques desta edição? Bom, a gente vai falar então, primeiro, sobre o grande destaque da última semana, dos Do último últimos dias, dia. na verdade. Hoje, terça-feira. Hoje é terça, né? Hoje, terça-feira, então, a NFL confirmou que cada time vai disputar 17 jogos na temporada regular e não mais 16, como era até a última temporada. Serão 18 semanas, mas 17 jogos, ainda se mantém a semana de bye. E a gente vai falar também um pouco do draft, vai abrir os trabalhos, né? Primeiro, para quem está chegando agora, quem não entende muito, a gente vai dar uma pincelada no que é o draft, né? Por que ele é tão importante, por que acontece todo ano, enfim, a gente vai dar uma falada nesse sentido e começar a apresentar alguns dos principais prospectos. A gente vai falar, então, dos 5 melhores cornerbacks, que é uma classe interessante que está chegando aí, e também a gente vai falar dos 3 principais safeties dessa classe aí do ano de 2021. Excelente. Começando agora, então, o podcast para valer. Começamos falando sobre a notícia do dia, no caso, está gravando na terça-feira, quando foi oficializado, então, a expansão da temporada regular da NFL, que há muito tempo, né, desde 78, quando ocorreu a última expansão para 16 jogos, esse formato permaneceu, então, durante quase 40 anos, mais de 40 anos, na verdade. Foi 78, 88, não. Mais de 40 tem 40 anos. anos ainda. Não tem, não. Tem 40. Tá, tem 40 anos já. Tem sim, cara. Segue a vida, segue a vida. Tô humanos. Olha só, respeito. Mas aí a NFL então decidiu mudar esse formato que estava dando certo. Agora passam a ser 17 jogos para cada equipe, 18 semanas, porque continua tendo uma semana de bye aí no meio da temporada. E vai mudar bastante, né, na dinâmica da liga, porque vão ser apenas mais 3 jogos de pré-temporada, ou seja, tem a diminuição de 1, e também vai aumentar o calendário. Agora o calendário, pelo menos nessa temporada, vai entrar em janeiro, né, vai até o segundo fim de semana, se não me engano, de janeiro, a temporada regular. O que a gente pode dizer dessa mudança e qual que é o objetivo da NFL por trás disso? Bom, a primeira grande questão, né, é que essa mudança ela já vinha sido planejada, como já havia sido planejada desde o ano passado. Precisava apenas de alguns ajustes na questão reestruturação de contrato midiático, né? Era uma coisa que a gente viu, foi também destaque aqui nos nossos podcasts e também nas nossas newsletters, perdão, algumas semanas atrás, naquela grande reestruturação que teve ali, por exemplo, das transmissões na Amazon Prime, as questões do Super Bowls na CBS, todas essas reestruturações, elas precisavam acontecer para que, de fato, essa nova estruturação também de partidas pudesse ser efetivada. Então, aconteceu isso, já vinha esse planejamento acontecendo desde o ano passado,
concretizado essa mudança ali midiática, né, nos contratos, organizando ali quem são as emissoras e também quem vai transmitir, foi dada essa notícia nesta terça-feira, dia 30. A priori, a gente para pensar assim, a importância de ter mais um jogo, que é justamente na questão contratual, como é questão contratual, mas também na questão de rendimentos para a liga, né? Acho que esse é um primeiro impacto muito forte. Daqui a pouco a gente pode falar até mesmo de mudanças práticas para os jogadores, né, e para os jogos em si, mas é só imaginar assim, cara, um jogo a mais é uma diferença muito grande, né, que faz em renda para todos os times, né, para os próprios jogadores. Vai ter algumas questões contratuais que vão ser reajustadas, porque tem muitos jogadores que recebem o seu salário, por exemplo, em um ano, relativo às 17 semanas existentes, né? Então recebem seus salários relativos a isso. Agora, com mais uma, vai se fracionar um pouco mais salário de alguns jogadores, mas também, como vai ter mais transmissão, vai ter mais renda e espera-se que tenha público, né? O Roger Goodell já vem falando há algumas semanas que é esperado mais público nesse ano e já vai elevar novamente as rendas da NFL e, quem sabe, subir com quase toda certeza o salary cap para o ano que vem, né? Conseguir aí suprir esse déficit que foi em 2021. A priori tem esse impacto imediato, assim. Me parece uma questão, claro, não é algo que foi decidido da noite para o dia, mas a pandemia, né, que ainda vivemos, né, mas que começou em 2020 e atrapalhou diretamente os planos, não só da NFL, mas de todos os campeonatos de esportes do mundo, né, Olimpíadas foram alteradas, enfim, tudo mudou por causa da pandemia de Covid-19. E me parece que esse é um movimento que reflete a necessidade que a NFL tem de gerar renda. Vocês falaram que o teto salarial diminuiu da temporada passada para essa, coisa que, por exemplo, na NBA não aconteceu, mas porque a NBA forçou, né? Eles tiveram que fazer uma manutenção artificial do teto salarial, né, não foi algo natural. Então a NFL optou por não ter essa atitude de entender e de assumir que o mercado realmente complicou, né? Que as rendas diminuíram bastante. Então tem esse lado. Lembrando que na temporada passada, já em 2020, a gente já tinha tido uma mudança nos playoffs, né? A gente falou na época também, um time adicionado no playoff que necessariamente significa mais um jogo de wild card em cada conferência, que pode não parecer muito, mas também é um jogo a mais para ser transmitido, é um jogo a mais com renda, é mais um jogo de playoff, né? Que gera uma renda maior do que a temporada regular, gera mais entretenimento, não, gera mais atenção do público. Então também é uma medida que a NFL tem nessa batida de aumentar a quantidade de jogos, de aumentar a quantidade de jogos importantes para ter mais renda, para ter mais público, para ter mais contatos de televisão mais gordos. Acho que tudo vai nesse movimento. É claro, pode-se argumentar que, por exemplo, aumentando um jogo, cada jogo fica um pouquinho mais banal, né? Em vez de ter 16 jogos, tem 17 jogos, então se dá o luxo um pouco mais de perder um jogo aqui ou perder outro jogo ali, isso é natural. Mas me parece uma escolha totalmente acertada, pode-se dizer, entendendo o contexto em que se está se tomando. É um momento que a NFL precisa gerar receita, e é o que tudo indica, da maneira com que a vacinação tem ocorrido nos Estados Unidos, que já vai para... A última vez que eu vi tinha mais de 20% da população vacinada. Tem estados que estão vacinando já. Gente chegou nos 30% já. 30%. Eu sei que a Louisiana, que é onde fica New Orleans, que tem os Saints na NFL e os Pelicans na NBA, já estão vacinando gente com 16 anos. Começaram essa semana a vacinar gente com 16 anos. Então, tem estados muito avançados. Então, ao que tudo indica, sim, a gente já vai ter estádios com um público muito grande. Na próxima temporada da NFL começa só em setembro. Imagina, até lá vai ter estados que talvez já tenham zerado, né? Toda a vacinação, já tenham vacinado todo mundo que poderia. Eu destacaria 3 pontos, né, que vai causar então uma alteração. Primeiro, como já comentado, a parte financeira, realmente acho que talvez seja o maior intuito por trás dessa mudança, diminuir um pouco os impactos negativos da pandemia. De fato, uma semana a mais, vão ser então 16 jogos a mais,
Se tiver público, então vai aumentar muito na bilheteria, vai diminuir um pouco realmente os efeitos da crise, né, da pandemia, e deve aumentar então as receitas dos clubes e também o próprio teto salarial vai subir para a próxima temporada. É essa a ideia. O segundo, então, como o Rô também já comentou sobre a expansão nos playoffs para 7 equipes em cada conferência, teve gente reclamando que talvez diminuiria um pouco a competitividade. Teria times com campanha negativa, ou então com 8-8 indo para os playoffs, como foi de fato. Mas aí foi campeão de divisão, e não é nem porque aumentou uma 7ª vaga, né? Foi campeão de divisão que foi com campanha negativa para os playoffs. Mas talvez com isso agora, você 17 jogos, que é um negócio que eu não gostei muito, porque número ímpar é meio estranho, mas é mais um problema meu mesmo, assim, de implicância. Então as equipes, em tese agora, para o time para os playoffs, ele teria que ter uma campanha 9-8, é o que se imagina. Ou seja, uma campanha positiva, acima dos 500% de aproveitamento, né, que eles colocam 50%. Então eu acho que meio que essa é a ideia, aumentar um pouco para meio que mascarar isso, né? Como se, tipo, aumentou a competitividade, só que na verdade a equipe, por ter um jogo a mais, vence um jogo a mais, e aí todo mundo vai ter campanha positiva. Ou pelo menos não vai ter nenhum time com campanha tão feia indo para a próxima temporada. Seria um segundo motivo, talvez, assim, que eu percebi. E o terceiro deles pode ser a quebra de recordes. Porque, novamente, então, a gente tem uma expansão na temporada regular, um jogo a mais agora, o que propicia, então, que recordes sejam quebrados. Recordes individuais de uma temporada, ou coisas desse tipo, porque vai ser um jogo a mais. Então, por exemplo, touchdowns lançados por temporada, o número de jardas corridas, jardas recebidas, todos esses recordes devem ser quebrados, ou seja, seria uma razão a mais para os jogadores. Porque, tipo assim, eles podem quebrar recordes, pode ter um recorde seu, pode perdurar por muito tempo, por exemplo, porque tem recordes que estão aí há 20, 30 anos na NFL. É mais um fator, então, que pode ter mudança então, nessas questões aí de marcas individuais de atletas também. Então, seriam esses os 3 pontos que eu destaco que vão sofrer mudanças, alterações com esse jogo a mais. Tem aqui, agora falando um pouquinho sobre a questão de mudanças já para práticas mesmo, né? O que vai acontecer e tal, uau. Tudo isso realmente é muito importante, tem vários recordes que podem ser perseguidos, né? Com muito mais gana e até com um pouquinho mais de tempo e planejamento, né? Já que um jogo faz total diferença. Mas, ó, uma das coisas que a gente vê que eles vão precisar alterar a liga, o calendário, né? Tem até um documentário que fala, uma matéria, na verdade, mostrando como que os caras organizam o calendário da liga. E realmente existe uma fórmula muito bacana, né? Uma fórmula bem estruturada e que até então era simétrica, né? Já que são os 16, todas são 4 divisões de um lado, 4 divisões de outro, são 32 times, tudo funciona de maneira simétrica. Agora, com esse 17. Agora, por exemplo, para esse ano, né? Vamos falar então na prática. Para esse ano, o que acontece? Teremos um jogo intradivisional, né? Não, interdivisional, uma divisão contra a outra, que vai ser o último jogo extra, né? Vai ser feito entre, por exemplo, um time da EFC contra um outro time da NFC. Mas o detalhe é que é o primeiro colocado de uma divisão contra o primeiro colocado de uma outra divisão. Eu coloquei como exemplo no post que foi para o nosso Instagram mais cedo, o Green Bay Packers, né, a NFC Norte esse ano, que é a divisão do Green Bay Packers, vai enfrentar a AFC Oeste do Kansas City Chiefs. Bom, os dois foram campeões de divisão, eles vão se enfrentar nesse jogo extra. É um jogaço, né? Realmente é muito interessante, vai ser ali uma coisa teoricamente equilibrada, né? Já que foram os campeões do ano passado, então tem muita coisa aí envolvida, mas esse esquema vai se alterando a cada 2 anos. Então, por exemplo, essa NFC Norte vai enfrentar a AFC Oeste no jogo extra, para esse jogo extra, só daqui 2 anos, né? Só daqui 2 temporadas, e assim sucessivamente. Então, tem toda uma regrinha bem exata. E aí, vai ter um jogo a menos de pré-temporada, que alguns jogadores já criticaram bastante. Pô, coloca um jogo a menos de pré-temporada e mais um jogo de temporada regular, como é que fica a preparação física? Como é que fica a questão salarial? Mas tudo isso vai ter que ser acordado. E por último, eu acho também o mais direto, o Super Bowl, né, que passa por uma semana depois. Esse ano vai acontecer lá no dia 13 de fevereiro, se não me falha a memória, seria no dia 6. Né? Então, muda mais uma semaninha. Mas de resto, assim, para nós, né, que só assistimos ainda, né, só de longe,
é assim, mais legal, né? Pô, mais um jogo. Nossa, eu não vou reclamar, né? Quanto mais jogo assim, mais legal. Então, eu não reclamo. Mas, de modo geral, tem muito mais coisa envolvida. Exato. Para o telespectador, óbvio que vai ser algo positivo, né? Porque muita gente reclama que são apenas 16 jogos. Que é pouca coisa, por exemplo, se a gente for comparar com o calendário do futebol, ainda mais o brasileiro, que tem 70 jogos por temporada, a NFL tem 16, é muito menos. Óbvio que tem toda a questão do esporte em si, né? Questões físicas, o jogador não vai aguentar jogar 20 jogos, 30 jogos numa temporada. Então, por isso são 16. Agora aumentou para 17, tem gente já reclamando que vai de fato impactar, e vai impactar. Mas quanto ao calendário, então, só para a gente fechar, o kickoff, então, vai acontecer no dia 9 de setembro, já na segunda semana de setembro. A temporada regular termina em 9 de janeiro e o Super Bowl, então, foi adiado para dia 13 de fevereiro, então, segundo final de semana de fevereiro. E uma última coisa também, que agora, então, com essa mudança, todas as equipes da NFL, as 32 equipes, terão pelo menos um jogo internacional, que geralmente acontece em Londres, mas também acontece no México. Imagino que a liga vai expandir para outros países futuramente, mas terá um jogo internacional a cada 8 anos, pelo menos. Então todo mundo vai ter uma rotação agora para todos os times também terem um jogo fora dos Estados Unidos para gerar aquela audiência e trazer novos fãs para a franquia. Jonathan, rapidinho, não sei se o Jonas falou, teve uma hora que eu perdi aqui, que ficou mudo para mim o notebook. Esses jogos adicionados, o Warren Sharp do The Ringer meio que vazou a informação de que serão jogos interconferência, né? Serão partidas de uma equipe de uma conferência contra outra, no caso. E não só isso, né? Eu cheguei até a mencionar que vai ser essa diferença de interconferência, mas ele vai ter mais 2 jogos intraconferência, dentro da própria conferência também, que vai ser equiparado de primeiro de uma divisão contra o primeiro da outra divisão. Tem mais esse outro detalhe. Explicando rapidamente o calendário, então, são 6 jogos dentro da divisão, enfrentando 2 vezes cada rival. Joga contra uma divisão da mesma conferência e contra uma divisão da outra conferência, né? Para fechar 14 jogos. E aí é difícil explicar assim, mais o time enfrenta por exemplo, o campeão de divisão, enfrenta os outros 2 campeões da conferência que não são daquela divisão, que já enfrentam todos, né? E aí agora mais um campeão de divisão da outra conferência. Então, em tese, tende a aumentar o nível, né? Tipo, times bons enfrentam times bons e times ruins enfrentam times ruins na reta final. Exato. Exatamente. Agora, partindo para o nosso próximo assunto, vamos falar sobre draft. Um pouco menos de um mês para o draft de 2021, iniciamos nossas prévias, nossas análises sobre essa classe do draft. Mas para começar, antes de falar sobre os prospectos, o que é esse evento? O que é o draft, em poucas palavras? Pode começar, Jonas, e depois a gente vai completando. Beleza. O draft, para quem não tem a ciência, assim, historicamente foi inventado pelo Bert Bell, né, comissário da NFL lá em 1935. Se você tiver interesse por ver sobre a história da NFL, a gente tem uma série muito bacana lá no nosso Spotify contando sobre a história da NFL bem completinha. Então o draft ele foi inventado lá em 1935 com uma medida para manter os times na liga, que a liga ainda estava precisando ficar mais coesa, né? Ainda não existia a NFL mesmo, como a gente conhecia hoje, tinha muita coisa ainda desequilibrada entre os times. E era justamente isso. Tinham times que estavam lá na frente por muito e tinham capacidade de ter os seus jogadores e escolher os melhores jogadores e pagar por esses melhores jogadores. Então foi uma maneira de poder equilibrar aí a oferta e também a demanda e a oferta e enfim, oferta e demanda. E demanda. Desculpa aí os economistas, tá, gente? Mas enfim, para poder, pelo menos, ficar igualado entre as equipes. E funciona da seguinte maneira, em linhas gerais, né? Na NFL em específico. A maioria das Major Leagues americanas possuem o draft, mas na NFL funciona basicamente dessa maneira. O pior time da temporada passada, né, é o que tem a primeira escolha no draft seguinte. Então, com a oportunidade, na teoria, de escolher o melhor jogador disponível. A exemplo disso, o Jacksonville Jaguars, né, que foi o pior time na temporada regular na NFL no ano passado, vai ter a primeira escolha geral neste ano, né, podendo escolher o jogador que ele quiser, né, vai estar aí todos os jogadores disponíveis do
college, né? O draft é para jogadores do college, jogadores vindos aí do sistema de ensino médio não, universidade colegial, né, americano, que é as universidades lá nos Estados Unidos. Isso. É interessante falar também que a escolha do draft é um ativo. O que isso significa? Ela pode ser trocada. Então, você vai lá ver a primeira rodada, aí o time que tem a 14ª escolha geral, teve a 14ª pior escolha, não é ele que está escolhendo, é o, sei lá, é o 49ers. Aí não, eu penso, mas não foi ele que estava nessa posição, era outro Exato. time. E o que acontece? Houve uma troca, então é legal de se atentar a isso. É comum ver vários times tendo mais de uma escolha na primeira rodada. Isso significa que eles têm a escolha deles, muito provavelmente, mais de algum outro time que foi envolvido numa troca. Por exemplo, eu posso trocar minha primeira escolha a escolha de primeira rodada por um outro jogador, entendeu? Isso também, então as escolhas de draft também são um ativo. Então, para quem está chegando agora, não se assuste ao ver um time com 2, 3 escolhas numa rodada só, porque também elas podem ser trocadas, ser transferidas, inclusive na noite do draft, né? Os times, até o momento de escolher, eles podem mexer na sua escolha, mandar para outro time, subir, descer, enfim. Isso acontece até com alguma frequência também. Perfeito. As escolhas, né, as picks, que são chamadas, podem ser trocadas tanto por jogadores ou por outras escolhas. Isso. Que aí uma escolha de primeira rodada vale muito, né? Quanto mais alta, mais vale. Então pode ser trocada por 3, 4 escolhas. Varia muito realmente. E só para fechar, então, o draft é dividido em 7 rodadas. A primeira delas, obviamente, é mais importante, onde saem, teoricamente, os jogadores mais importantes, os melhores ranqueados no college. 32 escolhas na primeira rodada, pelo menos, que acontece na sexta-feira, né? O primeiro dia, então, tem só a primeira rodada, porque é a mais importante. No segundo dia de draft, então, acontecem a segunda e a terceira rodada, e aí no último dia, o dia mais cansativo, mais prolongado, temos a quarta até a sétima rodada, quando aí são jogadores já não tão conhecidos, onde as equipes têm que realmente garimpar um pouco mais para encontrar seus valores, mas são 7 rodadas. Não lembro exatamente o número de escolhas, mas acho que é 230 e alguma coisa, ou 250, mas são vários jogadores, e além dessas 7 rodadas, caso o jogador não foi draftado, as equipes ainda após o draft podem se reunir com esses jogadores, os chamados undrafted, né, os jogadores não draftados, e aí fechar acordo com eles para durante a temporada, que se eles não foram selecionados nas 7 rodadas, podem sim ir para um time da NFL, não quer dizer que eles estão acabados e ainda tem uma última chance caso as equipes demonstrem interesse neles. É uma liquidaçãozinha, basicamente. Pensa que o draft é uma vitrine de jogadores prontos para entrar na NFL, em nível profissional. E os times vão lá, veem todos esses jogadores e escolhem. E esses que não foram escolhidos, né? E aí, tudo bem? Quer vir pro practice squad, quer entrar no time aí para ver se você joga bem, salário um pouquinho menor, tal. Enfim, tem tudo isso. Acho que era isso, né? Era. E conforme a gente for falando, né? Como vai começar Isso. agora, a gente vai poder dar vários exemplos ainda nas próximas semanas, né? Casos curiosos, enfim, tudo isso vai ter bastante Tem assunto. muita coisa vindo pela frente nas próximas semanas, mas antes de começarmos a falar dos jogadores, vamos aproveitar então para fazer um rápido merchan, um intervalinho aqui, antes de iniciar o que interessa realmente. Vamos falar então no nosso site, que é uma das novidades mais recentes do Tokiteco, tokiteco.com. Acesse lá, o site não está finalizado ainda, mas mesmo assim já tem muita coisa lá, já está funcionando, tem texto lá, todo texto novo que sai a gente coloca lá, então tem bastante coisa já, apesar de não estar finalizado, mas estamos a caminho. Além disso, temos nossas redes sociais, Twitter e Instagram, ambos são @tokiteco, e também o Facebook, facebook.com/tokiteco. Lá você encontra então todas as nossas publicações, a gente sempre avisa quando sai algo novo, seja texto, seja podcast, seja vídeo no YouTube, sempre avisamos lá, aí você fica bem informado de todas as nossas produções. Tem a nossa newsletter semanal, tokiteco.substack.com, aproveite para assinar, é de graça, você tem um apanhado geral de todas as notícias, de tudo que mais importante que aconteceu durante a semana nas duas ligas, nos dois esportes. Na sexta-feira, então, sai um apanhado geral para você ficar muito bem informado. Por último, mas não menos importante, o nosso podcast semanal, que já de praxe, você pode ouvi-lo tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon, no Stitcher e em outras plataformas, todas as que você imaginar, a gente vai estar lá. E também tem a nossa versão agora no YouTube, caso você não queira apenas nos ouvir, também nos ver, não
não me considero tão bonito assim, mas caso você queira ver este rostinho aqui que está Um um pouco... alemão desses, bicho. Tá um louco. pouco vermelho, até manchado por conta do frio. Inclusive, caso não tenham notado, eu estou de casaco, então aqui faz frio, enquanto que o Jonas, por exemplo, está quase derretendo. É. Mas aproveite, então, o nosso YouTube, vá lá, se inscreva, caso não seja inscrito ainda, dê like e ative as notificações para ficar sempre muito informado. E é isso. Nossa. Agora sim, respirar um pouco. Vamos começar as nossas prévias do draft, começando pela classe de cornerbacks, que é uma classe relativamente boa, talvez não tão talentosa quanto a última, que teve vários jogadores saindo na primeira rodada. Por exemplo, o melhor jogador, o Jeff Okudah, foi escolha número 4, quarta escolha geral do draft. Não tem um cara tão discrepante, não tem uma unanimidade como melhor opção, mas começando por baixo, então, o quinto nome, a gente, só para definir os critérios, é um apanhado geral de vários sites, vários meios, né, que cobrem o draft, são especialistas nisso. A gente fez um apanhado meio que geral para definir essa ordem. E o quinto nome para ficar de olho é o Asante Samuel Jr., que vem de Florida State. Ele teve bons números lá, só para passar os números em 2020 dele: 3 interceptações, 6 passes defendidos, 1 fumble forçado e outros 2 recuperados em apenas 8 jogos em Florida State. Ele teve uma passagem limitada, perdeu os últimos jogos da temporada, mas é um cara assim bastante veloz, assim, explosivo, um cara que não é tão forte, mas compensa pela velocidade, mas ainda tem algumas características que deixam um pouco a desejar, por isso que ele é o número 5 da lista. Quer falar um pouquinho a respeito dele, ou Juan? Você pode passar um... Ele tem uma curiosidade, ele é filho do Asante Samuel, no caso o senior, né? Não é o pai dele, filho do pai é bom, né? Mas o pai dele também era um cornerback, né? E eles tinham algumas características, eles têm umas características físicas bem parecidas, inclusive. O que dispensa, então, o teste de DNA, né? Que é sempre importante. Mas falando dele, o Janta muito bem disse, né? Ele não é exatamente um tacleador, um cara que vai se destacar pela força física, mas ele realmente compensa. Rápido, tem um QI muito bom, ele consegue interpretar jogadas muito bem, vai ter uma noção de posicionamento interessante, tem o atleticismo também, que não necessariamente significa força, mas a capacidade de se recuperar nas jogadas, de alcançar os adversários. Então, tem essas questões com a força, né, com o fato de parar os adversários, mas ele pode conseguir anular o adversário de outras maneiras, né? Tá cotado para sair ali na segunda rodada, mas volta e meia a gente vê uma surpresa, né? É só uma previsão isso, mas realmente ele é o, digamos que tá abaixo dos demais cornerbacks que a gente vai falar, acima muito por conta disso, né? Muito por conta dessa incapacidade de força que ele tem até hoje, o que também é recuperável, né? Tempo Com da certeza. malhação já era. Eu só meu destaque, então, para característica dele de ser um cara que tem uma boa atleticidade, mas ainda é quando ele é melhor, né, jogando em zona ou até mesmo no slot. O que quer dizer isso? Né, ele tem uma presença física muito boa, né, realmente consegue ser muito físico contra os seus atacantes, e isso pode ser de extrema importância para times, né, para defesas da NFL que tem por característica isso. E é o principal, o Jonathan disse, só para fazer um resumo, não dele, mas de toda essa classe dos cornerbacks, que existe muito talento diferente, entende? Discrepante. Não é como se eles fossem extremamente bons, mas são muitos jogadores com características diferentes e que podem se encaixar em vários esquemas defensivos interessantes na NFL. Seguindo, o próximo nome da lista, o Greg Nilsson, segundo de Northwestern, inclusive uma universidade não tão tradicional da Big Ten, que fez uma ótima temporada de 2020, principalmente pelo lado defensivo, e ele foi um dos grandes destaques da defesa, então, de Northwestern, permitindo então apenas 12 recepções em 34 alvos na última temporada, ou seja, de 34 passes que foram na direção do jogador que estava sendo marcado por ele, apenas 12 foram recebidos, sendo que um desses 12 foi para mais de 10 jardas, mostrou então a qualidade dele como defensor, e um cara que só não está mais alto, não está no top 3,
por ser um pouco limitado fisicamente. A gente fala do outro, então ele não é tão forte nem tão veloz, assim, mas falando de nível técnico, vamos falar de nível técnico, um cara realmente referência. A questão que acaba derrubando ele um pouco no draft é realmente a fisicalidade. Pois é, a fisicalidade, como a gente percebeu em Northwestern, né, que a característica dele jogar era mais em off, né, ou seja, em coberturas que não off, né, o oposto da cobertura man, ou seja, ele tinha mais essa especialidade em defender mais de longe o atacante, ou seja, dar mais espaço para que o cara desenvolvesse a sua rota e marcar mais em zona. Mas justamente ele, quando era exigido, tinha boa capacidade de antecipar os passes, mas na NFL, como é exigido algo muito maior, né? E aí ele tá saindo de um college não tão tradicional assim, né? Para qualquer outro time da NFL que o nível é extremamente maior, talvez ele tenha aí algumas dores de crescimento um pouco maior do que, por exemplo, os que nós falaremos a seguir. É um desses caras que defende muito bem o passe e que por isso tem que fazer o máximo para a bola não chegar no recebedor, né? Então acho que essa falta de fisicalidade, mas por outro lado, o fato de ser ágil e de ser alto, que também é um ponto importante, ser alto não é necessariamente algo bom, mas ser alto e ágil é uma raridade que chama realmente atenção, né? Quando consegue unir essas duas qualidades. Então, um cara que a gente vai ver provavelmente interceptando muitos passes, defendendo muitos passes e cedendo poucas. Big plays. Oi? Big plays. Exatamente. O recebedor que atuar junto com ele, né, que for marcado com ele, vai ter poucos passes recebidos. Claro, posso queimar minha língua, ele pode ir super mal, mas também eu colocaria, de repente, o que sempre pesa, ou imagino que pese, o fato de não jogar numa conferência tão badalada, não ser de uma universidade tão badalada com muita exigência. Acredito que isso pesa um pouco também, o fato, pesa um pouco para não ser considerado um dos melhores da classe. Claro que E ele tem fragilidades que podem ser graves, né? A gente falou da questão da fisicalidade, mas acho que contribui também o fato de não isso. estar presente numa conferência muito forte. Aliás, me corrija aí, você fã de college, né? Você que é torcedor de Northwestern University, mas, se não me engano, na temporada passada não teve nenhum calouro draftado dessa universidade, né? Então, é isso aí. Só então também um problema com lesões. Ele não teve nenhuma lesão tão grave, mas nas 3 temporadas no college, nenhuma delas foi completa, né? Ele não jogou, no caso, tenha jogado todos os jogos. Inclusive, na temporada passada, ele perdeu a última partida, na final de conferência da Big Ten, contra o Ohio State, que é o grande bicho-papão dessa divisão. Perdeu, saiu durante o jogo, porque sofreu uma lesão, não lembro onde foi, mas enquanto ele estava em campo, jogo duro, duríssimo para o Ohio State, que tem Justin Fields, um dos principais quarterbacks dessa classe, que sofreu bastante com ele em campo, não chegou a interceptar, mas era um pesadelo. Então o Fields tentava fugir dele sempre, do jogador que estava marcado por ele. Depois que ele saiu, aí sim facilitou a vida de Ohio State, mas é um nome interessante que deve sair na segunda rodada, talvez até no final da primeira, dependendo da necessidade das equipes. Uhum. Terceiro nome agora, então, na nossa lista, chegamos já no nosso top 3, um nome maravilhoso, J.C. Horn, de South Carolina, uma universidade também não tão tradicional assim no futebol americano, mas com um pouco mais de histórico, uma universidade da SEC, a mais disputada das conferências, e ele, então, é um cara com uma estrutura física exemplar. Se a gente falou que os outros não eram tão físicos, esse cara aí é um animal, no bom sentido da palavra, um cara muito forte, muito explosivo, que vai, com certeza, impactar muito na NFL. Bom, como alguma das principais deficiências, né, de ser um cara, uma besta, né, de um cara que é muito físico, ele também comete algumas faltas. E a gente tem visto, né, como que cornerbacks é uma posição tão decisiva, principalmente nesse quesito de ser faltoso ou não. Né? É numa jogada em que tem uma interferência de passe, né? Numa cobertura mal feita em que, sei lá, bloqueia depois da linha
das 5 jardas, enfim, aí comete alguns contatos ilegais, tudo isso pesa muito. E as equipes prezam por jogadores que sejam de maneira total, assim, totalmente completos, né? Então, ele tendo algum delay em ler o passe e fazer a cobertura de maneira correta, mas sim, pela força dele, por chegar mais fisicamente pronto, né, assim, em força, em tamanho, ele está aí conseguindo estar mais próximo de top 3, top 4, top 5 em vários boards, né, em vários rankings diferentes na mídia, tanto brasileira como principalmente na americana. Esse é um problema, né? Porque a gente viu quantos jogos de playoffs sendo decididos ou sendo. é, não digo decididos, mas com muita influência nas faltas. A gente viu o Super Bowl, né? Com Quantas certeza. faltas que salvaram uma campanha dos Bucks ou que complicaram a vida dos Chiefs, deram sobrevida para o Tom Brady. Isso é muito importante. Esse é um problema que ele precisa e deve corrigir, porque realmente, como o Jonas falou, é algo que eu imagino as equipes levando muito em consideração hoje em dia, né? Acredito que cada vez mais se dá mais atenção a isso. Claro, tem lances polêmicos, enfim, mas jogadores que cometem muitas faltas são jogadores que o tempo todo devolvem uma chance para o adversário. E quando enfrenta um quarterback de elite, você não pode dar mais do que uma ou duas chances, né? Então, é um problema que pode pesar bastante. Além dessa questão das faltas, a questão com os tackles, né? O Jonathan elogiou a fisicalidade dele, a força física e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem algum problema em taclear, o que é um pouco estranho, pelo menos pensando rapidamente, porque um cara que chega, que alcança o adversário, mas que muitas vezes não consegue interromper a jogada. Não consegue finalizar. Oi? Não consegue finalizar. Exatamente. A gente até lembra da gente falar durante a temporada regular de alguns jogadores que chegavam e não conseguiam finalizar a rodada. Até no último draft, né? Tinham alguns jogadores com essa característica. E é algo que pode se desenvolver também ao longo do tempo da NFL, né? Tem muito jogador que ainda chega um pouco cru ali, que vai se desenvolvendo com o tempo. Já que você falou rapidinho, Jonathan, já que ele tinha falado no início daquele jogador lá que tinha parente, né, que jogou na NFL, ele também teve, né, o pai dele, o Joe Horn, que foi wide receiver também, draft de 96, jogou pelo Saints e tal, e alguns colocam, já tem então essa mentalidade bem competitiva, vindo de família, né, uma referência muito boa, mas alguns colocam as características do J.C. Horn, até como o Aqib Talib, né? O Aqib Talib, que também foi um dos grandes cornerbacks, né? Por bastante tempo mesmo na liga, tava em alta até 2 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás, assim. Então é bem isso. É uma ótima comparação, realmente. Um cara mais físico, não tão técnico. O Aqib Talib foi campeão do Super Bowl, integrou aquela defesa maravilhosa dos Broncos, né, no Fly Zone em lá 2015, pouco antes disso também. Mas para fechar então quanto ao Horn, falando das faltas, ele jogou 7 jogos em 2020 e teve 5 faltas por contato ilegal. Quase uma por jogo. Isso mostra, então, aquela agressividade excessiva, né? Às vezes é bom ser agressivo, mas demais também não ajuda, porque comete falta, às vezes até pode machucar um pouco o jogador, os adversários ficam meio receosos, já ficam assim, olhando de canto de olho para ele. É uma questão que ele tem que ser controlada, e quanto à marcação, ele se dá melhor em marcação na man coverage, né? No caso, homem a homem, não quer saber de marcação em zona, ele vai para cima, ele marca muito próximo, né? É quase que uma sombra do adversário. Cara, que sim. Isso. O problema é que em campo aberto, como o Juan já comentou, quando é só ele com o recebedor, aí ele tem muita dificuldade em parar ele. Às vezes fica pendurado, mas o recebedor ainda ganha 5 jardas ou até mais, não consegue taclear ele imediatamente. É isso. Alguns dizem que, só uma curiosidade, que essas faltas dele, às vezes, muitas faltas que ele recebe em ir ficar próximo do árbitro, meio que pra cobrar que não foi falta nenhuma. Daí os árbitros jogam a flanela quando ele tá ali, tipo, perto dele de encher o saco, sabe? Eu também dei uma olhada nisso, né? Eram umas informações que circulavam, mas enfim, é isso aí. Agora sim, chegamos à nata dessa classe. Como eu disse, não tem uma unanimidade para ver qual que é o melhor, mas aí a gente colocou então o Caleb Farley como o segundo nome da classe. Ele que vem de Virginia Tech, não jogou em 2020, talvez por isso tenha
comprometido um pouco o seu ranqueamento, por isso que ficou em segundo. Mas em 2019, então, ele teve 4 interceptações, 12 passes defendidos e também permitiu uma conclusão de menos de 50% dos alvos, ou seja, metade dos passes que foi em direção dele não foram completos, mostra então também a qualidade dele defendendo, e ele foi first team da ACC, né, a Atlantic Coast Conference, que também é a conferência de Clemson, que é o grande time referência aí, mas ele foi muito bem lá em Virginia Tech. A grande questão dele, né, é que, embora ele tenha ali seus três, todos, isso é uma coisa também que é exigida no college quer dizer, no draft, né, que os jogadores tenham pelo menos 3 anos, né, de passagem matriculados numa universidade, né, são 3 anos. E ele não jogou um. Então ele tem 2 anos, na prática, ele tem 2 anos de experiência, né, então 2 anos que jogou bem, né, ali no momento que era pedido, mas ainda tem esse déficit Na de... verdade, já tem 3 anos, porque ele entrou em 2017. Ele jogou pouco, mas Foi? ele entrou em Não foi em 2017. 2018? Eu acho que eu tinha Não. visto aqui. Então tá, mas enfim, essa questão dele que até alguns colocavam, né, essa precisar amadurecer um pouco mais o jogo dele, essa informação, né, eu tô pegando aqui também pelo site do The Athletic, que eles colocam justamente isso de precisar amadurecer não só fisicamente, né, fisicamente até é o menor dos problemas, mas na inteligência de jogo, que é um jogador completo, é um jogador que quando foi exigido, ele estava ali, né, mandando muito bem, mas que ao mesmo tempo precisa desse amadurecimento. E sobre isso, uma curiosidade, ele jogou como quarterback no high school, né? Foi também conhecido como ensino Verdade. médio. Então, de fato, precisa melhorar um pouco na questão das leituras de jogo, mas o fato de ser quarterback, acho que ajuda a entender as movimentações, né? Ver o outro lado da moeda, digamos assim. Imagino que contribua. Esse problema aí de não ter jogado em 2020, né, no último ano de college, é algo para se observar. Mas ainda se coloca muita fé, né? Tanto é que a gente está falando de um cara que deve ser uma escolha top 15 no próximo draft. Então, o fato de não ter jogado, acredito que até coloca uma pulga atrás da orelha. Mas ao mesmo tempo sempre pensa. E se comigo for diferente, né? Acho que sempre o gerente geral, o general manager de cada franquia deve pensar: não, mas comigo vai ser diferente. Aqui a gente vai conseguir resolver os problemas dele, aqui a gente vai conseguir desenvolver ele, vai conseguir tornar ele mais saudável. Então, falando do jogador em si também, a gente pode falar da cobertura homem a homem, onde ele se destaca, né? A gente elogiou antes o Asante Samuel e o Asante não, Asante Samuel Jr. e o Greg Nilsson, que eles se destacavam pela cobertura por zona. Já o Caleb Farley e o J.C. Horn se destacam pela cobertura homem a homem, né? O Caleb Farley principalmente pela explosão, né? Por ser muito veloz, ele chega muito bem e consegue parar os jogadores aí com alguma Facilidade? solidez, digamos. Não era o que eu queria falar, mas fugiu o tempo. É nóis. Tá bom. Bom. Só para encerrar, então, o Caleb Farley, ele não jogou em 2020 também por conta da pandemia, né? Ele optou por ficar de fora. Primeiro porque, remetendo a 2017, que também foi um ano complicado para ele, quando ele sofreu uma lesão no ACL, né, no ligamento cruzado anterior, que ele perdeu o restante da temporada. E em 2007 também, ele acabou perdendo a mãe dele por um câncer, não lembro qual que foi, se foi câncer de mama, ou exatamente qual foi, mas a mãe dele faleceu por câncer, e aí já por ter traumas na família, ele optou por não jogar em 2020 por toda a questão da pandemia. Então não foi realmente um motivo pessoal dele, ele já vinha jogando muito bem em 2018 e 2019, e já se garantiu bem no draft, por isso ele optou por não jogar, mas como a gente citou aqui, tem inúmeras características positivas, só ficou então realmente em segundo nessa lista por não ter jogado e também por ter esse problema com lesões, talvez, né? Teve essa lesão no ligamento cruzado em 2017 e uma lesão regularmente grave em 2019 nas costas, o que pode prejudicar um pouco então o desempenho dele na NFL se ele não se mantiver saudável. E o último nome desta lista, Patrick Surtain, second, de Alabama. Alabama, um dos maiores celeiros, se não o maior de todos, em questão de produzir prospectos.
Ele é um excelente cornerback, registrou 42 tackles, 2 interceptações, 8 passes defendidos, uma recuperação de fumble, 3 fumbles forçados em 2019, que foi sua melhor temporada, e ele tem aqui a média, então ele permite apenas 4 touchdowns e 46,1% de conclusão em 41 jogos na carreira. 4 touchdowns em 40 jogos é uma marca impressionante. É isso, realmente. E não só isso, né? Como ele teve 3 anos, né? 3 anos em Alabama, sobre a tutela do Nick Saban também, que é um dos maiores. Tipo, para alguns dizem, tipo o Bill Belichick do college, assim, basicamente. E que, aliás, os dois, né, por curiosidade, estavam no Pro Day hoje do Mac Jones. Se não me engano, os dois estavam juntinhos lá vendo o menino Mac Jones também, enfim, só um parênteses. Mas a questão ali, quando fala das características dele, ele teve a oportunidade de jogar em press man, off man, então ele tem bastante fundamento. Até a correção, né, quando eu falei da cobertura man, press, tem diferença entre as duas, né? Press é realmente colocar a pressão, a man não necessariamente é marcar em cima do cara, na cara dele, mas a press por nome, aí sim já tem mais essa característica de você botar a pressão em cima do, do atacante, né, do recebedor, que seja tight end, wide receiver, e também off. Então ele tem essa habilidade, ele tem essa variação de esquemas em que ele está adaptado. E, cara, bem como você disse, né? Chega em Alabama, ano passado, Alabama, se não me engano, teve 13 escolhas no draft, também foi uma das equipes que mais teve escolhas, um dos melhores corners também que vieram de lá, se não me engano, se não me falha. Agora eu Trevon não lembro. Diggs. O Trevon Diggs, né? Que é irmão mais novo do Stephon Diggs, né? Também. Enfim, outro jogador que também tinha tamanho, tinha velocidade, era bastante impactante, então teve a oportunidade de jogar também com esse outro cara, então referência boa tem, e chega nos boards, né, nos rankings, como ou primeiro ou segundo, né? Tem lugares que colocam ele em segundo, mas a maioria em primeiro. É um cara completo, né? Um cara que para um prospecto ele chega muito pronto para a NFL. E eu acho que o que pesa com certeza é o fato de a melhor temporada da carreira ter sido. Não, foi 2019, eu falo que foi 2020, mas tá certo, 2019 que ele teve o melhor momento, mas estar jogando em alto nível ainda, conseguir boas estatísticas, boas médias, é um fator decisivo porque a gente sabe que ele vai chegar muito provavelmente nesse nível até melhor. Né? É diferente de pensar no Farley, por exemplo, que ficou um ano todo fora. Claro, opção pessoal, nada que preocupe fisicamente ou tecnicamente, mas, pô, ficar um ano sem ver o cara jogar, a gente sempre pensa se vai continuar jogando naquele nível, se vai ter um gap, se vai precisar se recuperar, enfim. Isso é algo que eu acho que gera alguma dúvida em quem vai escolher os jogadores. Por isso que imagino que o Surtain seja uma escolha mais assertiva, seja uma escolha mais tranquila. Certa, né? Certain, entendeu? Nossa, é Era verdade. essa, eu tinha reservado para agora. É uma E escolha certain. ele não teve nenhuma flag, né, em 2020. Imagina, isso é impressionante para um cornerback, uma posição que a gente estava falando. Tanto de cometer faltas e a Maturidade importância de não mesmo. cometer. Isso é um ponto muito, muito importante para a gente pensar no jogo dele. Ele já é um cara muito polido, né? Ele comete pouquíssimas faltas, não é um cara tão agressivo no estilo de jogo, ele marca muito bem, mas sem ficar pegando, tocando no adversário. E ele, como calouro, em 2018, ele foi titular em quase todos os jogos. E é muito difícil um calouro, ou seja, na sua primeira temporada, ser titular em Alabama. Porque o Nick Saban é um cara casca grossa, ele realmente exige muitos jogadores, então o novato dificilmente vai ter muito espaço, e o Surtain não, ele chegou lá já jogando e nossa, jogou muito bem na primeira temporada e só melhorou depois, então realmente eu vejo ele como o nome mais completo dessa classe, tem um alto QI de futebol, entende bastante o jogo, faz boas leituras, tem uma boa mobilidade nos quadris também, que é importante para mudar de direção nas rotas e acompanhar o recebedor adversário. Talvez o principal ponto fraco dele é que ele não é um cara tão explosivo. Na hora
na largada, né, no arranque na linha de scrimmage, às vezes ele pode ficar para trás. Então é um problema contra o wide receivers muito rápido. Se ele vai pegar um Tyreek Hill, um AJ Brown da vida, pode sofrer um pouco porque ele não é tão veloz, mas essa talvez seja a única limitação dele. É um cara realmente muito pronto, e assim como o Farley, os dois devem ser aí top 10, top 15. Eu não vejo eles sendo selecionados abaixo da escolha número 15, pelo menos eu ficaria surpreso com isso. Alguma consideração quanto à classe de corners? Eu acho que eles vão ser um pouco mais escolhidos até um pouco mais distantes do que alguns cornerbacks na temporada passada. Talvez aí um só, esse em especial, escolha de primeira rodada assim garantida mesmo. Excelente. Agora então vamos para... Eu perdi o tempo aqui, tendo problema técnico, mas falando sobre os safeties, então... Para mim, 55. Que maravilha. Então, estamos apertados, mas vamos rapidamente então falar sobre os safeties, que não é uma classe tão promissora, tem um nome certo, e aí o restante já é um pouco mais dúbio, não é tão correto assim. Vamos começar então com a nossa menção honrosa, além do top 3. Vamos ter um quarto nome então para a gente falar rapidamente, que é um cara que poderia ser melhor ranqueado, mas teve alguns problemas, também problemas com agressividade, um cara excessivo, e por ser um pouco inconsistente, né? Uma verdadeira montanha-russa na carreira dele lá em Syracuse. Estamos falando de André Cisco, não sei se é essa a pronúncia, mas vamos falar assim, André Cisco, talvez porque seja de origem latina. Ele acumulou então 13 interceptações e 14 passes defendidos em 24 jogos na sua carreira. Um número bem expressivo, mas como eu disse, um cara bastante agressivo no seu estilo de jogo, é rápido, é incisivo, jogou em várias posições, também é algo importante, até mesmo como linebacker em algumas situações, então, cara bastante versátil. Cara, ele foi. Isso aqui é interessante, né? Ele foi o primeiro calouro a liderar o país em interceptações desde 1998 e terminou em quarto lugar na história do college, né? Com 13 interceptações na carreira, ali em Syracuse, né? Se não me engano, são esses alguns dados importantes. Mas ele de maneira geral, ele é completo. Né? E é interessante ele estar aqui nessa posição de quinto lugar, né? O que demonstra que safeties são realmente muito bem cotados, bem forte a competição entre eles, né? E ele está ali em quarto colocado no nosso ranking aqui, mostra que tem muito nome bom aí pela frente. Nada a declarar, porque é só uma menção honrosa, então, em respeito à menção honrosa, nada a declarar. Bom. Ótimo. Excelente. Possivelmente uma escolha de terceira rodada, né? Então, não é um cara assim tão... pode dar certo, sim. Badalado, né? Tão badalado. É um cara que é bom, mas por ser muito agressivo, um pouco cabeça quente às vezes, e por ter tido uma lesão também na ACL, pode sim ser uma escolha mais tardia. Eu tô achando tão chique falar ACL desse jeito assim, falar ACL, mano. ACL. 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 Tá bom, então. Vamos aportuguesar agora, então, o podcast. Agora, o terceiro nome na lista, estamos falando de Javon Holland, de Oregon. Uma universidade está um pouco mais tradicional. Ele, em 2019, porque no caso de 2019, porque ele não jogou na última temporada, ele teve 14 jogos como titular, acumulando 66 tackles, sendo 4,5 tackles for loss, 4 interceptações, 4 passes defendidos e uma pick six. Bons números até. Outro jogador bastante atlético, explosivo, mas que pode ter alguns problemas, mas vou deixar vocês comentar sobre isso. Esses problemas, né, que são mais propenso, que é mais propenso a ter, é na parte física, né? Quando ele tiver aqui no mano, aí eu penso, tá? Só a título de exemplo, tá? Acho que é injusto a gente fazer isso com qualquer tipo de jogador hoje vivo na NFL. Mas, por exemplo, pensa um Derrick Henry vindo na direção desse cara, ele é o safety, ele é responsável por parar o Derrick Henry, é a última salvação do mundo. É bom que ele seja draftado pelo Tennessee Titans, porque do contrário, né, ele tem essa dificuldade um pouquinho para marcar os recebedores maiores. Né? O Derrick Henry foi bem esdrúxulo, né, foi bem hiperbólico, mas é para você entender que quando um cara sai loucamente para marcar, o safety ele é a última defesa, então ele tem que ter essa potência também física para conseguir dar de frente com o cara, porque é a última defesa, é o último muro. Se ele não tem essa capacidade, aí complica um pouco. E tirando isso, né, não é como se tivesse alguma coisa que ele se destacasse muito. Né? Não é como, nossa, é um cara realmente muito rápido, ou é um cara realmente muito físico, mas ele é regular dentro daquilo que é exigido. Então ele consegue manter um bom nível, mesmo não sendo um nível
elevado, né? É um nível médio para bom. Ele tem várias características, mas nenhuma é tipo fora de série, assim. Não é, ele tem uma qualidade boa, mas não é que ele vai ser elite naquele quesito. Serve, imagino, para muita equipe vai servir, porque é um cara que faz de tudo um pouco. Inclusive, já atuou como níquel, como o safety e também no slot. Então, um cara que sabe fazer várias coisas dentro de um mesmo jogo, né? Ele pode atuar como esse coringa, digamos assim, efetuando várias funções, mas provavelmente nenhuma delas ele vai ser o melhor ou um dos melhores na NFL. É um mix de safety com corner. Inclusive, muita gente coloca ele. Até uma certa dúvida se ele vai ser realmente safety assim, na Isso. NFL. Ele deve ser mais jogar com um slot, né? Aquela opção. A posição coringa, na verdade, ou até mesmo pode alinhar como corner se faltar jogador, ele pode fazer essa função, porque características são bem semelhantes, mas realmente não tem nada fora de série como apontado, por isso ele está na terceira posição, porque é um cara regular em tudo, mas não tira nota máxima em nada. Perfeito. Agora, segundo nome na nossa lista, aí sim já um pouco mais badalado, com bons atributos, Rich Grant, da UCF, ou também conhecido como a Universidade de Central Florida, que é uma universidade não tão tradicional assim, mas mesmo assim um cara importante para sua universidade, que em 9 jogos em 2020, então ele teve 72 tackles, 3 interceptações e 5 passes defendidos, liderou o time 2 vezes em tackles, eu ia destacar isso, um cara que esse não tem problema em dar tackles, além de forçar 17 turnovers, sendo 10 interceptações e 7 fumbles nas suas 3 temporadas, ou seja, é um cara incisivo, ele consegue realmente forçar turnovers, o que é algo fundamental na NFL. Tem um dado muito interessante aqui que ele permitiu apenas 3 passes para touchdown nas últimas 2 temporadas, né? Mas ele ainda precisa melhorar a antecipação de rota, a sua leitura de modo geral. Mas é isso, ele também já recebeu menções honrosas, na verdade já ganhou honras, né, no First Team All AAC, né? Como o João também disse, é ali a conferência, como a gente tem exemplo de Clemson, né, que também é um dos mais badalados, então já foi também colocado nos melhores desta conferência. Então, não à toa, para alguns, em alguns boards, né, em algumas análises, ele está como até o primeiro safety, talvez o melhor safety da classe. Ele não tá para ser cotado muito diferente do primeiro, né? O primeiro já falar mais no final de primeira rodada, ele já tá na segunda rodada, mas sempre rola alguma coisa que a gente não espera no draft, né? Algum jogador que sai Perfeito. antes, ou enfim. E o Rich Grant é isso, ele vai honrar o nome desse podcast, né? Com a possibilidade, a grande quantidade e capacidade de taclear, para nossa alegria, né? Inclusive, a É gente tinha isso. que criar um quadro, né? Na Um verdade, Teco da semana. exato. Na verdade, eu quero fazer vídeos de react aos melhores tackles aqui de temporadas. Olha Isso é só. muito importante, cara. Isso é muito importante. Exatamente. Seria massa, seria Seria massa. muito louco. Teve também uma grande performance no Senior Bowl. Foi muito bem, o que mostra que não treme a perna em jogo grande, o que é sempre Isso um. elevou, né, ele nas boards. Não estava tão bem cotado. Depois desse Exato. jogo, acabou chegando até, como o Jonas comentou, em algumas boards, estava em primeiro entre os safeties. Isso. Digamos que ele não treme em jogo grande, né? Nossa. Jesus, cara. Tinha que fazer É, depois uns cortes dos trocadalhos, toco e teco, tá ligado? É T, T e T. Toco e teco e trocadilho, velho. Isso é coisa maravilhosa. excelente. Para fechar, então, a ficha do Rich Grant, um cara realmente muito bom, como eu te disse, ele é físico, ele tem uma boa leitura de jogo, tem bons números nas estatísticas, consegue forçar turnovers. O problema é justamente, então, ele tem problemas em antecipar as rotas e de leituras do quarterback adversário, realmente da jogada, e a idade dele, que ele já vai completar 24 anos durante a temporada, em novembro, uma idade elevada, porque a maioria dos jogadores chega na NFL com 21, 22 em média, ele já vai fazer 24 neste ano. É O isso. último nome, então, da classe de safeties, o último nome deste podcast, o melhor, pelo menos cotado, o melhor safety de 2021, Trevon Moehrig, de TCU. Jonas, o que é TCU? Qual que é a sigla? É TCU, né? É, Como se pronuncia TCU.
Que é nada Tribunal mais. de Contas da União. É? É verdade, né? Ou a Texas Christian University, né? Coisa boa, é coisa maravilhosa. Isso. Então, TCU, a Universidade Cristã do Texas. E bom, já que deixou a deixa é boa, né? Como já passou a bola, eu vou falar aqui, depois vocês se virem ali, né? Ele teve 2 interceptações e 9 passes defendidos, né, em 2020, além de 47 tackles, 2, né, tackles for loss, né, para perdas de jardas, e em 10 jogos disputados. Então, isso é muito importante, né? Em 10 jogos nesse ano de 2020, ele teve aí bastante, ele conseguiu mostrar muito serviço, e além de tudo, ele é instintivo, né? Safety precisa ser instintivo, não pode ser um cara. Instintivo sendo o seguinte, ele precisa ser. Ele tem uma reação muito rápida, né? E às vezes antecipar, o instinto vem para antecipar essa reação. E além de tudo, é explosivo. Então, tudo isso, essas 2 qualidades, às vezes caem um pouquinho na questão de ativar o modo empolgou também muito cedo, porque ele é bom, ele sabe que ele é bom, ele tem essa capacidade, e pode ser logo um cara de muita importância em times que precisam de safeties, como o Saints, o Redskins, o Washington Football Team, os Cowboys, até, enfim, nesses times que são bons, né, que ainda tem um plantel decente para essa temporada, e ele pode se empolgar um pouquinho demais e cometer algumas falhas, como cometeu no college também, alguns momentos que se empolgava muito. Eu acho que é isso. Pode falar, Rô. Não, eu ia ressaltar justamente isso, né? É, ele prevê tantas jogadas que às vezes prevê errado, né? Prevê às vezes lê errado a jogada e isso prejudica. Claro que também a gente tá falando, Inexperiência, né? a gente tá falando de jogadores jovens, né? Não Deixa eu dá ver para quantos anos ele exigir tem. um cara super maduro, que vai ter uma leitura de jogo perfeita, que não vai tomar nenhuma decisão errada. Isso acontece. Ele é mais novo que nós tudo aqui, eu acho. Aqui, ó, diz, nós tudo é bom. Nós todos. É, 21 anos e 87 dias. Que coisa Ó. maravilhosa. é mais novo que a gente, é verdade. E a gente tá aqui gravando podcast e o cara vai lá pra NFL ganhar uns Calma, milhões. calma, não vamos entrar no mérito, não vamos entrar no mérito, isso aí é discussão para É, pós-podcast, né? Isso aí é quando a gente acaba e pensa na nossa vida, capaz, mas tô zoando. Mas questão de premiação também, ele foi muito bem premiado, né? Venceu o prêmio Jim Thorpe e também integrou o primeiro time geral do Big 12, né? Que é uma conferência importante na NCAA. uma da Big Five. Para quem não sabe, o Jim Thorpe Award é o prêmio dado ao melhor defensive back, ou seja, corner ou safety do college na temporada. Então ele foi o vencedor. Inclusive, os outros finalistas foram, se eu não falha a memória, foi o Patrick Surtain, o cornerback que a gente falou de Alabama, e eu acho que foi o Rich Grant, o terceiro nome, se não me engano também. Todos eles citados com mérito aqui, mas o Trevor Moore realmente é um cara muito bom, muito instintivo, como já comentado, ele vai bem nas jogadas, é um cara que cobre todo o campo, ele tem muita consistência, ele, do começo ao fim do jogo, ele tem aquele gás para ficar correndo de um lado para o outro, marcando, dando cobertura. A questão é que às vezes ele deixa realmente um espaço, algumas brechas por leituras precipitadas, mas nada tem para ser corrigido na NFL. Eu acho que ele tem um grande potencial e uma informação importante, ele jogou bastante como no time de especialistas, principalmente em 2018, quando ele entrou. Ele começou no time de especialistas, ou seja, começou de baixo, foi subindo e aí ele ganhou o status até chegar no passado, então ser o principal jogador da defesa de TCU, mostrando então realmente a evolução dele, que agora é cotado para ser o principal jogador da classe em 2021. Vamos respeitar o time de especialistas aqui, tá bom? Tô zoando, mas aqui é mais ou menos isso aí. Tem muito jogador, muito receiver também, muito jogador, assim, skill player que precisa amadurecer, que normalmente começa, assim, em time de especialistas. E rapidinho, antes de encerrar, antes de dar tudo final, cara, eu entrei no Twitter nosso aqui agora e exatamente um ano que a gente entrou no Twitter, né? Então não tô fazendo merchan, mas isso aqui é importante, cara. Parabéns pra nós aqui, ó, que coisa bonitinha, ó. Um ano, cara, um ano. Que coisa maravilhosa. Era isso aí. Maravilhoso. Uma Só. última informação, só porque eu deixei passar aqui, sobre o Rich Grant, é uma informação importante. Quando ele chegou no college, ou seja, vindo do high school, ele não teve uma carreira tão boa assim, tanto que nos scouts da ESPN, ele não constava, não é que não estava no top 100, ele não estava no top 2.500.
Você tinha 2.500 jogadores acima dele, ele começou lá por baixo, foi garimpando espaço e se tornou o principal jogador da defesa de Central Florida e o número 2 dessa classe, está mostrando que nem tudo está perdido, ele não estava entre os 2.500 melhores e agora é o número 2, quer dizer, número 2 da posição, mas um dos destaques da classe deve sair então aí na segunda rodada, talvez até final da primeira, dependendo da necessidade das equipes. E é o único projetado realmente para ser um starter, né? Não importa se no especialista ou também no. Tem alguns boards que colocam ele como o único a começar mesmo, né? Não precisa de tanto amadurecimento assim. Pode ser também, até porque a idade dele é mais avançada, então ele. Não é tão por conta avançado. de 21. Não, a gente tá falando de quem mesmo ainda? A gente tá falando do Trevor. do Grant. Do Grant, tá certo. Não, É 23. o Grant 23. agora. Perdão, Isso perdão. mostra. Por isso que demorou tanto, né? Ele começou lá por baixo, teve que ir buscando espaço aos poucos, chega um pouco mais maduro já na NFL, então, mas mesmo assim pode dar certo, por que não? Fechamos então o nosso primeiro podcast sobre draft. Qualquer dúvida você pode mandar lá no nosso Instagram ou no Twitter. Semana que vem a gente responde e continua então a nossa série de análise sobre os prospectos da classe de 2021. O Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, 1 ano de Twitter, @Toquiteco, nosso Facebook, facebook.com/Toquiteco, e de acompanhar o nosso site, toquiteco.com, e assinar a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. É muito Toquiteco. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e siga nossos perfis pessoais, o meu, @JonathanMomba, Juan. O Toquiteco fazendo 1 ano de Twitter e o Jonathan fazendo 0 dias de Twitter. Parabéns, É um Jonathan. safado. Muito bem lembrado. Isso até mais. Eu vou fazer greve, eu não vou falar mais as minhas redes sociais enquanto o Jonathan não fizer as dele. Eu vou fazer voto de silêncio. Eu vou fazer voto de silêncio. Ó, o meu arroba é Juan Grings, com J. E você me encontra no Twitter, no Instagram. No Twitter e no Instagram que eu tô principal. Não quis revelar, olha só. Não, Verdade. eu tô Deu uma pensando, pensada. cara, não Deu uma tem. pensada. Deu uma pensada. Não Deu uma tem. pensada. Deu uma pensada. É isso. Então, Jonas não vai querer se divulgar, beleza? Então, Não vou falar, não vou falar. Voto de silêncio. Pode encerrar. isso é pressão agora, olha só. Não, Tá pode fazendo encerrar. pressão aí. Você vai acabar com o meu Mas- engajamento se você não criar o teu, tá vendo? É culpa tua. Como se eu tivesse muito engajamento, tá ligado? Até parece. Vai realmente. Vai cair bastante cair, vai cair. as nossas curtidas agora, já que o Jonas não divulgou as redes. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL. Até lá, abraço. Parabéns, Jonathan, mano. Você é responsável por fazer um amigo teu não divulgar as redes sociais. Que absurdo. Não, depois dessa, eu acho que eu me sinto na obrigação. Agora vai, cara. Em abril de 2021, teremos novidades. Tá. 1º de abril você vai querer falar isso aí. No dia da mentira. Galera, criei meu... Não, mas hoje não é dia da mentira, ó. Não, mas daqui Então. 2 dias, seu safado. Quero ver, ó. Quinta-feira nós temos um compromisso marcado com o teu Twitter. Quinta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira. Mas se eu criar no dia 1º, ele já vai começar sendo uma mentira. Não, tá bom, vai pro e dia da aí? mentira. Vamos falar Quinta-feira Santa, né? Então, realmente é uma data muito especial. Começo do... O que é isso? Hashtag... Vamos subir a hashtag. É isso, vamos subir. Jonathan, vamos de novo. Você chegou aqui, até agora no vídeo. Isso, essa vai ser a palavra-chave, vai. Comenta embaixo aí comentar nos comentários. Hashtag Jonathan cria vergonha na cara e faz um Twitter. Essa é a hashtag. Jonathan cria vergonha na cara e faz um Ficou Twitter. um pouco extensa, né? Mas... Ou pode ser assim, ó. Hashtag cria Twitter alemão. É isso. A hashtag é grande, mas a preguiça do Jonathan é maior. É perfeito. Aí foste bem. Aí pontuaste Fé em muito. Deus. Deu por hoje. Deu? Encerramos assim, então, nossos pós-créditos do Toquiteco. Querem me calar. Falou.